Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h29, 6h29, horário de Brasília. Que bênção, que alegria encontrar você nessa manhã, aqui conectado, sintonizado na Rádio Manaim. Que bênção encontrar você, permaneceu conosco, né? Terminamos o nosso culto de madrugada e agora já estamos aqui no pós-madrugada. Deixa eu mandar aqui um abraço para a irmã Cida. A irmã Cida está em Alagoas, na cidade de Arapiraca, lá no Manaim de Alagoas. Ela é voluntária, já que vamos falar sobre o mês da dedicação, né? Ela é voluntária no Manaim de Alagoas, trabalha na cozinha. Então aqui já vai o nosso abraço para a irmã Cida e para todos os irmãos aí da cozinha do Manaim de Alagoas, todos os irmãos que são voluntários aí no Manaim, e também para a filha, ou para as filhas da irmã Cida, a Esther e a Yasmin também. Grande abraço, né? Elas trabalham num restaurante muito sugestivo, né? É boca cheia, olha que coisa boa. Boca cheia, né? A Bíblia diz que a boca fala que o coração tá cheio, então tá bom, tá tudo, graças a Deus. Um abraço aí para as nossas irmãs. Também um abraço aniversariante do dia, a Ingrid Pinheiro Peixoto, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, tá aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço, todo o nosso carinho também, com todo respeito, e também recebendo um abraço de toda a sua família, seus familiares e os irmãos da igreja lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. Muito bem, 6h32. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que estão acompanhando a nossa programação, agora também via Embratel, pela Parabólica, canal 126 e também canal 381. Isso, canal 126, que é a TV Manaim, e o canal 381, que é só o áudio da Rádio Manaim. Então você que está em um desses dois canais pela Parabólica, que bênção, receba o nosso abraço, o nosso carinho, e também a você que está acompanhando por aplicativo de celular, pela Rede Mundial de Computadores, e também acompanhando pela nossa FM 100,3 em todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira. Meus queridos, nessa manhã estamos aqui com os pastores Leonardo Dias, Eduardo Míquel, pastor Moisés Brasil e pastor Fábio Jamil, também conosco aqui. Vou pedir o nosso irmão Sena para colocar na tela, por favor, Sena, o texto dessa manhã. Lembrando aos irmãos que amanhã teremos o nosso seminário para principiantes a partir do Manaim Domingos Martins, e você vai poder acompanhar pelas nossas redes sociais oficiais, YouTube, Rádio Manaim, vai poder acompanhar tudo que está acontecendo pelo Instagram da igreja. Olha, vai ser uma bênção, tá bom? Não esqueça, hein? Amanhã, a partir de 13h, horário de Brasília, a nossa equipe já vai estar lá no Manaim Domingos Martins, transmitindo tudo que estará acontecendo lá no Manaim. Bom, o texto, o pastor Leonardo Dias leu em Neemias 12:27, que diz assim: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, cantos ou cânticos, saltérios, alaúdes e harpas. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Leonardo Dias. Bom, o povo de Israel, para a gente contextualizar e entrar aqui no assunto, o povo de Israel viveu durante muito tempo debaixo de domínio de outros povos. E o texto que nós lemos aqui fala exatamente sobre isso. O povo havia passado pelo cativeiro babilônico, né? Nabucodonosor havia destruído o templo, deixado em ruínas, e o povo agora estava retornando, né? Os que não tinham morrido, obviamente, estavam retornando para Jerusalém. Só que quando eles... tem até uns salmos que retrata isso, que fala, olha, a nossa boca encheu de cântico, de alegria, riso. Eles estavam felizes em retornar à terra, mas quando eles voltaram, eles viram que recomeçar não seria tão fácil assim. Os muros quebrados, jogados no chão. E naquela época, a cidade sem muro, né, estava vulnerável. A primeira coisa que um conquistador, quando conquistava uma cidade, fazia, sabe o que era? Era arrancar os portões e derrubar os muros.
Já você ficava vulnerável. Isso aí, Jerusalém foi feito isso. Pior, quebraram o portão, derrubaram os muros, tacaram fogo em tudo quanto é lugar, derrubaram o templo, roubaram os utensílios do templo. Foi isso que aconteceu. Então, quando eles voltaram a Jerusalém, o cenário que eles viram... Devastado, né? Devastado. A Bíblia diz que eram monturos e monturos de... Quem já construiu, quem faz obras aí, né? Constrói casa, sabe? Aqueles monturos de lajota, com ferro, vergalhão, papel, aquela... Enfim, foi mais ou menos isso. E a cidade destruída. Então, Neemias foi avisado quando ele pergunta: como é que tá lá em Jerusalém? E aí a notícia foi essa: olha, né, não tá bom não, tá derrubada a cidade. Então, esse é o cenário. Mas aqui nós estamos falando sobre a dedicação dos muros, né? Eles estavam reconstruindo não só os muros, mas a cidade. Os muros faziam parte. O templo também. O templo também, né? E estabelecimento do culto. Havia todo um projeto ali. E eu estava lendo aqui, deixa eu pegar o texto aqui, é João 10, 22. No Evangelho de João, capítulo 10, 22, já bem mais na frente, João 10, 22, você que tem em casa, você pode pegar a tua Bíblia e abrir, você vai entender o que eu vou ler aqui. Diz assim: a festa da dedicação também. E fala assim: em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Até o Senhor participava dessa festa, a festa da dedicação. E essa festa era geralmente, hoje é conhecida, hoje já há alguns tempos, como a festa do Hanukkah. A Hanukkah. Os judeus comemoram até hoje essa festa, né? E ela acontece entre outubro e novembro. É outubro e novembro, que é o mês, que é o inverno lá na região, que é o mês de Quisleu. Enfim, aonde eu quero chegar? Era necessário restaurar a cidade, restaurar os muros, restaurar o templo, restaurar o altar, restaurar o culto. E isso nos mostra que nós devemos também, o templo fala da nossa vida, né? Nós devemos restaurar também. Talvez você que esteja ouvindo a gente nessa manhã, a sua vida, por algum motivo, você viveu cativo, preso a um vício, preso a um sistema, preso a alguma coisa. Mas essa manhã, com essa palavra, creio eu, os pastores vão falar melhor do que eu sobre isso, pastor Léo, sobre a necessidade de restaurarmos o nosso templo, local de adoração e habitação do Espírito Santo. Paz do Senhor, pastor Léo. Amém. Paz do Senhor Kleber, mais uma vez aos pastores, né, da bancada, os nossos irmãos. Pois é, Kleber, profeticamente, isso para nós tivemos, né, há um tempo atrás, um estudo glorioso, né, sobre isso. Os pastores podem recordar aí, nós ficamos alguns meses, né, na escola bíblica dominical, né, e o Senhor nos ensinando sobre esse livro, que livro maravilhoso, né? Sim, profético para nós, né? E aquilo que foi necessário, uma construção, para que o Senhor já estava apontando para nós o que viria, né, pastor Eduardo? O Senhor já estava apontando ali, olha, é necessário construir, né? Reconstruir os valores, reconstruir o seu templo, né? Que é o seu coração, a sua vida no altar do Senhor, né? E vemos que o mundo ele está ali colaborando para que o muro esteja caído, né, na sua vida. Esses valores hoje, a gente não precisa citar aqui não, mas a gente vê as coisas estão deturpadas no mundo em si, né? Então nós vemos aí o certo é errado, o errado está certo. Então nós vemos aí o que a gente vê com os próprios olhos. Nós estamos sentindo, vendo, presenciando isso. Então é o cenário. E é o cenário que o Senhor estava nos ensinando a nós termos esse ajuste, essa construção, né, voltar a viver esta obra, viver a obra como forma de vida, né, o Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa: quem se fortaleceu lá atrás, lá na frente, quando veio
pandemia, né? Quando veio, estava forte. A doutrina, os muros estavam erguidos, né? A nossa vida estava estabelecida ali. Quando vieram as dificuldades, às vezes a frieza, né? O inverno aí. Isso. Quando veio a frieza ali, o nosso lar não. A sua casa, a minha casa não. A casa que estava ali em obediência e que viveu aquilo que nós estudamos, é a mesma coisa que nós estamos falando agora. Quando nós estamos aqui trabalhando né, os ensinos hoje da Escola Bíblica Dominical, é base desse muro. É estrutura. A doutrina é estrutura, né, da família, da vida espiritual. Então, se nós negligenciamos isso, Kleber, hoje, o problema não é agora. O problema é a consequência. É lá na frente. Qual o resultado que você vai colher de tudo isso? Eu sei o meu resultado. Muitos aqui nessa manhã estão sabendo e sabem, porque nós estamos vivendo uma obra de obediência, né? Ali, o estudo, aquilo que nós estamos trabalhando cada dia, né? Ali é para o sustento desse muro na sua vida, para que você seja separado mesmo, santificado, um servo separado. Isso que é a função do muro, é separar, tirar o seu olhar lá de fora. O seu olhar tem que ser para dentro, né? Para uma comunhão. É isso que o Senhor estava trazendo aqui. E, pastor Léo, o Neemias estava numa situação boa. Estava bem, mas ele se preocupou com aqueles que estavam, que não tinham um local de adoração, que não tinham um templo para adoração. Ele se preocupou. Tanto é que ele orou, ele jejuou, ele buscou o Senhor, ele se colocou na brecha. Eis-me aqui voluntariamente para ir lá ajudar os seus irmãos a restabelecerem o local de adoração. Ele estava inconformado com aquele cenário. Sim. E nós também. Hoje, espiritual, nós não estamos conformados com esse mundo. Nós não estamos conformados com o que está acontecendo. Mas nós precisamos agora, igreja, como igreja fiel do Senhor, ela ir para os pés do Senhor, ir aos pés do nosso Salvador. É trabalhar isso. Vamos construir. Adolescentes, jovens, senhoras, vamos trabalhar. Vamos reconstruir isso. Vamos, né? E chamou os levitas de todos os lugares. Todos os lugares. Tem um mistério isso aí, né? Exatamente. É um outro prisma aqui. Deixa eu chamar aqui também o pastor Eduardo Míquel. Pastor, restaurar os muros, o templo, o local de adoração, a cidade, significa também a renovação da adoração, do louvor ao nosso Deus. E eles ali o pastor Léo falou isso, você cercar com os muros, cercar nossa casa com as bênçãos de Deus, né? O jejum, oração, os meios de graça, cercar por todos os lados, desde a porta principal até o lugar mais interno, ou seja, mostrando que devemos nos cercar com as bênçãos de Deus, com aquilo que Deus tem nos dado, cada detalhe da nossa vida, porque nessa hora, Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da palavra. É a palavra que nos guarda, nos liberta, nos salva, nos cerca, nos prepara, nos fortalece. Paz, Senhor, pastor Eduardo. Paz, Senhor Kleber, aos pastores aqui, aos nossos ouvintes. O trabalho ali, quando o Senhor levanta Neemias, né, coloca um propósito ali na vida dele, Jerusalém ela foi sendo reconstruída em etapas, né? A etapa dele eram os muros e as portas, né? Então, além de tudo isso que o pastor Leonardo falou, que você agora reforçou, tem a questão também da segurança, né? O pastor Léo falou da família ali guardada, né? A sua casa, como que é a sua casa? Pensando assim, na casa espiritual, sua casa está com brecha, está com porta queimada. Não, ela é íntegra. É uma proteção fechada ali, ó, não há brechas ali. Então, ele começa essa etapa do trabalho, né? E um detalhe que esse trabalho é com dedicação. Não é por força e nem por violência. Interessante que, por ser um trabalho voluntário, Neemias, no momento, ele fala bem assim, e eram poucos comigo.
Eu queria aproveitar aqui, Kleber, Sim. fazer um paralelo aqui, traçar um paralelo com esse trabalho voluntário, nobre e importante de Neemias, com um trabalho que a igreja está sendo convocada nesta hora, que é o Trombetas e Festas, né? Se nós formos pensar assim, em quantos somos nesse trabalho em relação à população mundial, nós somos poucos. A população mundial hoje está em torno de 8 bilhões. 8 bilhões, né? Nós somos muito pouco perto desse mundo de pessoas, né? Mas aquele trabalho de Neemias, que eram poucos com ele, foi feito em pouco tempo e com um resultado grandioso. E o mais importante disso, agradou o coração de Deus. Então, esse trabalho que a igreja hoje está sendo convocada também é um trabalho de dedicação. Nós estamos no mês da dedicação e nós temos algo a mais este ano a dedicar ao Senhor. É o nosso trabalho, é a nossa evangelização, é o nosso convite, são as pessoas que nós estamos trazendo para participar dos conteúdos da igreja através do canal. Então, assim, esse trabalho, ele é resultado, né? Eu escrevi até assim, a dedicação é resultado de uma operação do Espírito Santo. Eu só me dedico a Deus quando há uma operação de Deus na minha vida. Quando há uma operação do Espírito Santo na minha vida. Porque senão, seria igual muitos devem ter dito para Neemias. Não vou fazer isso não. Né? Seria como os opositores de Neemias. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a operação do mal, essa é a operação do engano. Mas o que opera em nós é o Espírito Santo de Deus, que nos convence daquilo que nós precisamos fazer na obra do Senhor. E isso me fez lembrar aqui, pastor Eduardo, foram 52 dias, de acordo com, Isso. com os historiadores, né? 52 dias. Não é isso? Isso, 52 dias. E quando eles terminaram, eu fiz questão de anotar aqui, eles recitavam Nesgadol Rafá Esbampo, que quer dizer um grande milagre aconteceu aqui. Amém. Um grande milagre. Repete. Vamos lá. Nesgadol Rafá Esbampo. Um grande milagre aconteceu aqui. Então, porque essa obra em que nós servimos o Senhor é uma obra de milagres. Glória a Deus. Não é a força do braço humano, mas é a força do braço do poder de Deus. O milagre lá, o milagre com Moisés, Yes. e no nosso meio continua acontecendo os milagres. O mesmo Deus, ele não mudou. Nós não vamos entrar aqui em detalhes em alguns milagres que já começaram a acontecer nesses últimos 30 dias aí, nesse trabalho que nós estamos fazendo. Bênção, né? Mas já temos assim, aproveitando aqui, eu conversando com um diácono lá da igreja, ele falou, pastor, eu estou impressionado com os resultados. Eu falei, milagre. Milagre de Deus, uma operação assim, um envolvimento das pessoas. Isso me fez lembrar de outro detalhe. O primeiro milagre do Senhor Jesus nessa terra, no ministério dele aqui nessa terra, que foi lá em Caná da Galileia, quem observou o milagre, quem viu de perto, é quem estava envolvido na festa do casamento, que eram os trabalhadores. Isso aí. Não é? Isso aí. Quem estava ali, quem não estava nos bastidores, vamos colocar assim, envolvido com o trabalho, provou da bênção, né? Da bênção. Mas não viu o milagre. Não viu o milagre. Isso aí. Neemias 6,15. Obrigado, pastor. Neemias 6,15. Neemias 6,15. Milagre. Que fala assim: 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias. Pronto, isso mesmo. Um detalhe aqui ainda, Kleber, que eu queria concluir. O pastor Léo e você até comentaram, buscaram os levitas de todos os lugares. Sim. Né? Deus está nos chamando para uma adoração. E às vezes as pessoas associam a adoração apenas ao louvor. Não vamos adorar a Deus, é cantar. Não, a adoração está naquilo que nós nos dedicamos ao Senhor. A palavra louvor em hebraico são mãos erguidas, mãos à obra, mão no serviço. Então, é o trabalho, né? É o trabalho. É o trabalho. Então, essa adoração, lá, o texto fala, né? Buscaram os levitas de todos os lugares. Isso. Então, lá em Salmo 101 fala,
que os olhos do Senhor procuram os fiéis na terra. Os fiéis para o trabalho, os fiéis que estão dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade, os fiéis que estão dispostos a alçar as mãos ali nas ferramentas e fazer o trabalho. Então, hoje, o Senhor ainda continua buscando os levitas. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, ou seja, onde estiverem, em qual situação estiverem, com quem estiverem. Em comunhão. Em comunhão. Né? Então, hoje, o Senhor está nos convocando, né, para esta obra, para vamos anunciar, vamos mandar o link, vamos convidar, vamos trabalhar. Porque, como disse o pastor Leonardo, esta obra tem uma recompensa. Amém. Por Deixa eu fé. chamar aqui. Por fé. Isso. O pastor Moisés Brasil, que também está conosco aqui. Pastor, a festa da dedicação, ou Hanukkah, como é conhecida, ela celebra a restauração do templo e do culto a Deus. E para nós, qual o sentido dessa festa da dedicação para nós? Seria para celebrar a reconstrução deste templo que somos nós mesmos, né? Ou seja, nós também andávamos nesse mundo presos, cativos a tantas coisas, né? Mas aprove a Deus a nos salvar, a nos resgatar, e nós também começamos a reconstruir os muros que nos fala da separação da nossa vida com o mundo, limite do Espírito Santo, o local de adoração, porque a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa vida é o templo do Espírito Santo, de onde o Espírito Santo habita, não é verdade? Então, para nós é celebrarmos um novo nascimento, que agora nós somos cordeiros em Cristo, como diz Gálatas, capítulo 3, verso 29. Paz, Senhor, pastor Moisés Brasil. Glória a Jesus. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor os pastores da bancada, aos nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa hora. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, né, meditando a palavra do Senhor. Exatamente, Kleber, esse mês da dedicação é nós entregarmos a nossa vida ao Senhor em glorificação pela restauração, né, dos muros, que é a proteção da nossa vida, né? E os muros aqui eu entendo também que fala das doutrinas. Uhum. Tá? Então, ao longo, né, de todo esse tempo, o Senhor ele reconstruiu em nós os muros, que é as doutrinas, o aperfeiçoamento das doutrinas, né? Por isso que sempre nós oramos, Senhor, hoje eu possa aperfeiçoar as doutrinas da nossa vida. Entendimento. Né? O entendimento. Porque o muro é a proteção da cidade, né? Então a primeira coisa que Neemias foi lá, que ele fez, restaurar os muros. Por quê? Para evitar as invasões do inimigo, né? Então a proteção ali da cidade. Uhum. Então o Senhor, ao longo do tempo, quando notificou essa obra aos nossos corações, ele veio aperfeiçoar em nós as doutrinas. E se o senhor me permite, o senhor falou que era muros, portas, né? Que são os locais de entrada. Exatamente. E nós temos que blindar a nossa vida. Quais são os locais de entrada desse templo que somos nós? São os nossos ouvidos, são os nossos olhos, o que nos alimentamos, né? O que nós estamos ouvindo ultimamente. Então, porque isso pode nos deixar vulneráveis. Exatamente. Por isso nós temos que nos cercar da doutrina, né? Exatamente. O aperfeiçoamento da doutrina na nossa vida, o entendimento da doutrina, como é importante para nós, para que a gente possa não estarmos vulneráveis Isso aí, ao ataque do adversário. O uso dos recursos da graça, né? Perfeito. O clamor pelo sangue de Jesus, a oração. Que Neemias foi, mas olha, ele não foi de qualquer maneira. Exatamente. Ele orou, ele jejuou, ele buscou a orientação de Deus. E Neemias tinha condições de chegar para o rei e pedir o rei. Uhum. Só que ele confiou no Senhor. Ele orou, jejuou. Foi o que, em todo esse tempo, né, a igreja, né, veio buscando, veio orando, jejuando. E o Senhor veio aperfeiçoando as doutrinas da nossa vida. Uhum. E agora era um momento de glorificação por parte, né, de Neemias, Uhum. a convocação dos levitas, né, como o irmão comentou aqui. Uhum. Então vivemos agora esse mês que é o mês da dedicação, da glorificação ao Senhor. Por essa restauração, pela proteção, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo aperfeiçoamento da obra, das doutrinas da nossa vida. Então é o momento de nós entregarmos ao Senhor. Então todos os levitas, né, foram convocados. Então nessa hora é uma convocação do Senhor para nós nos entregarmos ao Senhor em glorificação.
os ministérios, né, a dedicação, esse grande evento que vai acontecer, né, no dia 26, a grande evangelização, né, vamos dizer, no mundo todo. Glória a Deus. A palavra sendo levada ao mundo todo. E, Kleber, eu tenho uma, assim, sei que o tempo é muito curto, mas é uma pequena experiência. Eu tinha 18 anos de idade, né, quando eu fiz uma oração ao Senhor. Senhor, como que essa obra vai chegar no mundo todo? De 15 para 16 anos, 17 anos. Como que essa obra vai chegar no mundo todo? E eu tive um sonho. Falando há mais de 30 anos atrás, né? Eu tinha um sonho que eu via em uma das nossas igrejas uma antena parabólica muito grande. Tipo essa da NASA, né? E eu vi que essa antena, ela levava comunicação a todas as nossas igrejas. Glória a Deus. Mais de 30 anos, né? Aí eu entendi a forma como que o Senhor ia alcançar os corações. E hoje nós vemos, olha que maravilha que o Senhor tem feito no nosso meio, né? O mundo todo praticamente ouvindo a palavra, né? Está mostrando que a voz de Jesus está às portas, né? Glória a Deus. Então nessa hora de dedicação ao Senhor, de entregarmos nossa alma ao Senhor. E aqui foi um período de glorificação, né? Eles chamaram para glorificar com louvores, com canto, com saltério, né? Com toda forma de louvores ao Senhor, de instrumento. Então nós entendemos também que o louvor é a expressão da alma remida, né? Gratidão. Gratidão ao Senhor. Um dia o nosso remidor, o Senhor Jesus, ele pagou um preço por nós, né? Estamos hoje aqui em gratidão ao nome do Senhor, né? Amém. Pastor Fábio Jamil também conosco aqui. Pastor, hoje nós temos também essa chance de consagrar a nossa vida, dedicando a nossa vida ao Senhor Jesus, felizes porque fomos salvos, libertos, né? Onde, assim como Neemias, nós tivemos a oportunidade de reconstruir esse templo, ou seja, o local de adoração ao Senhor, que fala da nossa própria vida. E por isso nós temos esse sentimento de adoração, de louvor ao Senhor, porque assim como o povo de Israel, estávamos sem esperança. Para onde nós vamos, né? Presos, sem vontade própria, cativo, preso a vícios, a tantas coisas. E o Senhor, ele então com mão forte, né, nos tirou e nos colocou no local de adoração. E hoje nós fazemos parte dessa obra. E assim como Neemias, agora só nos resta a celebrar essa festa da dedicação, não só nesse mês de outubro, Não só, mas né? todos os dias da nossa vida enquanto vivermos. Não é verdade? Paz do Senhor, pastor Jamil. Amém. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os irmãos aqui da bancada, todos os nossos irmãos, ouvintes. O momento ali era um momento de louvor, de adoração por aquilo que Deus tinha feito na vida do povo. Mas o que antecedeu isso foi momentos de muitas lutas, momentos de perseguição, momentos de calúnia, momentos onde o inimigo se levantou para querer retardar a obra que o Senhor tinha para realizar. E Deus, ele convoca este homem, Neemias, que recebe a notícia ali. Quando ele recebeu a notícia dos seus irmãos que voltaram de Jerusalém, ele perguntou pelos irmãos, houve assim uma profunda comoção de Neemias. Ele chorou, ele se lamentou, mas ele foi buscar a Deus. Eu acho que é importante a gente frisar isso aqui. Neemias era um homem de total confiança ali, no reinado ali em Babilônia. Era copeiro do rei, era um homem que estava ligado ao rei, ou seja, ele era um homem importante. Ele não era uma pessoa, vou sair daqui, vou lá para Jerusalém. Não, ele tinha um cargo, ele tinha uma profissão ali. E é como se fosse hoje o que um vice-presidente, uma coisa muito grande, porque ele ficava do lado do rei. Havia muitas investidas para matar o rei, mas ele estava ali, era um homem de total confiança. Então o que Neemias faz? Ele começa a orar e jejuar. Então, irmãos, todo projeto que nós temos diante de Deus para realizar na nossa vida secular, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos orar. Então você que nos ouve, busque ao Senhor. Às vezes você tem causas impossíveis para resolver na sua vida,
Busque a presença de Deus através da oração, através do jejum, na participação dos cultos, na participação da doutrina. Em Neemias capítulo 1, versículo 11, a palavra diz isso, que ele começa a buscar a Deus. Ele começa a buscar ao Senhor. E Deus prosperou ele, porque ele buscou. O rei permitiu ele ir para Jerusalém. Deu para ele todo o material, deu para ele cartas, deu para ele madeira, deu permissão. E ele foi com todo esse aparato, porque a palavra diz assim, e a boa mão de Deus estava sobre mim. Então todo o sucesso dele, ele atribuiu ao Senhor, por ele ter conseguido esta bênção na vida dele, ele atribuiu a Deus, que está escrito lá em Neemias 2:8. A boa mão de Deus estava sobre mim. Então, que possamos atribuir os nossos sucessos à boa mão de Deus que está sobre nós. Né? Então, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que nós temos hoje, é a boa mão de Deus que esteve sobre nós, que está sobre nós. Se nós formos olhar os servos no passado, aquilo que eles realizaram, Abraão, Moisés, né, o próprio apóstolo Paulo, em muitos momentos foi a boa mão de Deus que estava sobre eles e está hoje sobre a igreja. Por isso que está havendo essas experiências, essas operações do Espírito Santo, né? Permita-me também aqui uma breve experiência. Claro. Em uma dessas cantatas nossa, no shopping, uma jovem ali nos abordou e falou assim, eu vim dar a minha última voltinha no shopping. Eu ia dar a última voltinha no shopping e eu ia me jogar debaixo de um carro. Mas nesta noite aqui, eu estou recebendo uma bênção. E eu não vou fazer isso mais. Eu quero seguir ao Senhor, eu quero participar da igreja do Senhor. Olha só. Essa jovem ali recebeu assim, Deus deu a ela um grande livramento. Olha Glória só. a Deus. Que Glória a Deus. bênção. Glória a Jesus. Isso me fez lembrar aqui também a experiência que os irmãos me contaram. Numa cidade em Minas Gerais, foi orientado pelo Espírito Santo que os irmãos fizessem uma cantata numa praça. Porque o Senhor revelou, vai ter uma jovem que vai estar sentada no banco tal e ela vai estar com a roupa tal. E os irmãos foram. E quando a cantata, eles começaram a louvar o Senhor e daquele banco não tinha ninguém. E eles continuaram a louvar o Senhor. Quando de repente apareceu uma jovem, de acordo com os trajes que na visão que o servo viu, e sentou naquele banco. E ela estava chorando. Então os irmãos foram lá e falaram, olha, o Senhor, gostaríamos de orar com você. E ela falou, perfeito. E então eles começaram a orar, oraram com ela, cantaram louvores ali, e falaram, olha, o Senhor deu uma visão assim, assim, assim. Uma jovem que ia sentar nesse banco e que ela estava tão triste, tão deprimida, que ela pensava até em tirar sua própria vida. Aí ela caiu em prantos, em choro. Porque ela falou, eu ia fazer exatamente isso. A boa mão de A Deus. boa mão de Deus. Ela continua. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pastor Léo, o templo foi restaurado. Não é, Neemias? Aqui os muros, né, a cidade. Passaram-se alguns anos. E aí, nós chegamos naquele período que a Bíblia chama, e os historiadores, especialistas, de período intertestamentário. Ou seja, os 400 anos, ali entre Malaquias e até Zacarias, quando o anjo Gabriel vai até o templo e Zacarias está ali servindo na ordem de Abias, né? E o anjo Gabriel dá a boa notícia que ele seria pai, que nasceria João Batista, enfim. Nesse período aí, o Império Grego estava dominando algumas regiões ali no Oriente Médio, inclusive sobre Israel. E eles estavam impondo fortemente os costumes deles sobre os povos ali, que aceitavam naturalmente. Não
é até bom, é bonito, faz sentido. Mas Israel começou a entender, porque eles começaram a colocar tradições, costumes, pensamentos filosóficos, que era natural dos gregos na época, e proibindo aos judeus a circuncisão, a guarda do Shabat e também que eles não poderiam sacrificar no templo. E se fosse sacrificar, que não fosse cordeiro, mas que fosse um outro animal, um porco. Isso é profanação. Era uma profanação sacrificar um porco no templo de Deus. E aí, eles retiraram todos os utensílios do templo que havia para a adoração do Deus de Israel. E a cultura e o pensamento grego era bem aceito para aqueles povos dominados, mas para Israel não. Né? É porque eles queriam implantar o culto à mente humana, a filosofia e a adoração a vários deuses. Né? Então, os judeus daquela época, eles não aceitaram. Não, de maneira alguma. Por quê? Porque eles cochilaram. Eles permitiram que fossem novamente levados cativos. Só que agora não destruíram o templo, mas estavam profanando o templo. Olha como é que o adversário age. Então os judeus falaram, não, nós não vamos aceitar isso não. Né? Alguns se levantaram e falaram, de jeito nenhum. Nós vamos brigar pela nossa libertação. E oraram a Deus e por 8 anos lutaram por essa libertação. Agora, olha como é que a boa mão de Deus, como o pastor Fábio colocou aqui. Eles não tinham armas, eles não tinham tática de guerra e lutaram por 8 anos. Como? Eles fugiam para os montes durante o dia. Eles subiam para os montes, ficavam lá em cima. E de noite, quando o povo adormecia, eles desciam, era a orientação do Senhor. E eles batalhavam ali, sem arma, sem nada. E no final de 8 anos, eles ficaram livres do domínio do Império Greco ali, do inimigo, e deram início à purificação, à santificação do templo. E os soldados de Israel viram um grande milagre acontecer mais uma vez. E mais uma vez eles recitavam Nesgadol Hayar Shampoo. Ou seja, um grande milagre aconteceu aqui de novo. E nessa manhã, um grande milagre está acontecendo novamente aqui. Glória a Deus. Porque a boa mão do Senhor Aleluia. está aqui também. Maravilha. Glória a Deus. Mas, que interessante você colocou, né? E totalmente hoje, quando você vê o que é a oposição Não é? a nós, é a mente. Porque eles não podem derrubar o templo, Não é verdade? mas podem fazer com que as pessoas profanem. Mas aí que tá. Ele Isso. está derrubando o templo. Porque o Senhor falou, vós sois Templo do templo Espírito do Santo. Espírito Santo. Então, é o propósito. A oposição é essa. Nunca foi derrubar isso ali, etc. Não, sempre foi o espiritual, o Kleber. Sempre foi entrar na mente e mudar. Hoje, o que nós estamos vendo? É aquilo que eu falei, o certo tá errado, o errado tá certo. Inversão de valores. A inversão de valores. Então as pessoas, tudo, aquela famosa, os pastores sempre colocam, né? Aquela frase assim, não tem nada a ver. Todo mundo faz. O que tem? O outro tá fazendo. O que tem, né? Então é o seguinte, esse tipo de coisa vai entrando. Minha né? avó falava assim, eu era garoto e às vezes eu falava, posso ir ali? Não, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. É isso. Eu lembro dessa frase. Tem Você não muro. todo É isso mundo. que nós estamos falando. Tem muro que te separa de tudo isso aí. É isso. Tem muro. Glória a Jesus. Você é edificado, meu irmão, no Senhor para um propósito muito maior, que é celestial. Né? Então, é isso que hoje a gente tem ouvido muito, né? A gente tem trabalhado muito sobre a mente, né? Ouvimos até uma palavra há poucos dias, né, no seminário, acho que foi o pastor Diniz, né? Que foi uma palavra maravilhosa. Eu acredito que, assim, nós deveríamos, né, as pessoas ouvirem isso aí. O que o Senhor está nos trazendo? A mente é esse palco, né, onde a pessoa está... Das grandes batalhas. Das batalhas. Exatamente. Está ali, né? Então, o Senhor está colocando, está te falando, está nos colocando aqui um compromisso, né? Para nós construirmos isso aí. Você quer ver? Eu recebi uma mensagem agora aqui. O irmão disse assim: ontem entrei em desespero por crise de ansiedade, tristeza e dor. Senti como se meus muros estivessem derrubados. Meu templo, que é o templo do Espírito Santo, estava destruído. Chorei copiosamente sem motivo aparente, estava vulnerável às crises da vida.
Né? Olha só, na mente. Exatamente. E eu queria colocar um outro ponto aqui também, Kleber, que igual nós falamos aqui, até o Ailme tá aqui também, né, um grande amigo nosso aqui, acho que eu vejo do Gedaí, pastor Gedaí. Então ele coloca aqui exatamente o que eu já estava, que é o seguinte: a dedicação de Neemias já vinha antes, né? Pastor, acho que o pastor Jamil falou também, antes da construção. Ele estava longe, mas a alma estava ali na comunhão, em Jerusalém, né? Ou seja, ele não foi grato um mês ou só para aquele momento, não, mas a vida toda. Então esse momento aqui é quando foi chamado ali gente de todos os povos, os levitas de todos os lugares, tribos, nações, né, de todos os lugares. O Senhor está chamando também, né? O Senhor está convocando nessa hora. Quando as pessoas chegaram ali, elas já chegaram já com o coração grato. O Senhor já tinha feito. Então é isso que nos move. Eu acho que você colocou uma frase muito boa aí, Dudu, que você não falou ainda. Que tá aqui, ó. Tá aqui. Mas é interessante o resultado, né, da nossa vida, da dedicação. O Senhor já fez. O Senhor já fez por nós. Então quando você traz ali, quando falou assim, olha, as pessoas deturpam muito isso. Ah, não é por força nem por violência. Não, mas é gratidão. Isso aí. Você não é grato, não? Então você faz. E nós temos que celebrar porque É? o Senhor já restaurou o local de adoração. Já o restaurou. templo, já restaurou. É isso que o povo estava ali só para você entrar. glorificar. Entrar para glorificar. É isso. Chama os levitas, chama os cantores. É glorificação. É adoração. É festa da dedicação. Festa. Quando às vezes a gente ouve aquela aula no Manaim, histórico da obra, tá tudo pronto. As doutrinas estão estabelecidas, as igrejas estão estabelecidas, os grupos de trabalho estão estabelecidos. Agora é entrar e participar da festa, né? Da dedicação, do trabalho. Eu tenho uma participação aqui, Kleber, eu queria ler aqui do irmão Davi, lá de Ponto Alto. Ele fala bem assim: nesta última hora, assim como Deus fez com Neemias, que o chamou para uma grande obra, nós somos a continuidade desta obra, e o Espírito Santo, ele nos move ao trabalho com dedicação. O trabalho que realizamos neste momento para o Trombetas e Festas faz parte desta grande obra, onde os convites chegarão para os que estão longe, anunciando que o grande dia do Senhor está perto. Amém. E Kleber, também, isso que o pastor falou agora, nós vemos esse momento agora, né, de restauração, dedicação. É o momento final da igreja. Tudo está pronto, né? O Espírito Santo já preparou tudo, a noiva para a partida. Como o livro de Cantares 2:4, nós estamos estudando, né? Levou-me à sala do banquete e seu estandarte em mim, amor. Então nessa hora é o Espírito Santo tendo nos levado à sala do banquete. Tudo está pronto. A casa do vinho, né? Presença maravilhosa, o Espírito Santo nos alegra, nos fortalece, preparando para o grande momento da nossa partida para a eternidade. Né? Glória a Deus. E eu estava lendo aqui, pastor Eduardo, em João, eu já até nós lemos aqui, João, no capítulo 10, verso 22, fala quando o Senhor Jesus estava em Jerusalém, na festa da dedicação, era inverno, olha, na época de frieza espiritual, e outra coisa, ele passeava no templo, no alpendre de Salomão. E nós sabemos que o alpendre de Salomão é um lugar mais elevado. Era um lugar mais elevado, na parte alta. E a Bíblia diz que ele estava lá na festa, no lugar mais alto, observando a todos. Como hoje ele está no lugar mais alto, observando a todos, para ver essa gratidão, a dedicação, a entrega. Porque a festa da dedicação era isso, era entrega. É gratidão. Entrega. Não é? E pastor, chama aqui o pastor também, pastor Moisés está com a gente, o pastor Fábio também, falar um pouquinho sobre isso, porque como o pastor Fábio colocou aqui, era a festa, era da dedicação aqui. Eles estavam reconstruindo os muros, eles estavam restaurando o altar, mas havia também ali uma ação dos adversários para desanimar, para cessar a obra, para fazer você parar de focar, né, no que você estava fazendo. Porque quando você
está fazendo algo e você não está focado naquilo, você não está concentrado naquilo, você acaba errando, a margem de erro aumenta. Então eles ficavam mandando cartas, ameaçando, né? Para que eu fazer as pessoas desistirem de reconstruir. Trazendo para o nosso dia hoje. Muitas vezes você está realizando a obra, como nós estamos realizando a obra. Mas vai haver o quê? A ação do adversário? Vai mandar alguém para te desanimar. Muitas vezes é o jovem, que o jovem é assim, nós já fomos jovens, né? E já sabemos disso. Muitas vezes o adversário usa uma pessoa para fazer você desistir, desviar você do caminho, do foco daquilo que é a adoração ao Senhor. Você está reconstruindo o local de adoração e aquela pessoa vem para te desvencilhar, tirar você daquele foco. Hoje em dia nós temos que ter com mentiras, com coisas desse mundo para que você possa desviar o seu foco, não é? E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com isso. O Neemias, ele teve 3 grandes oposições, né? No período da restauração do templo. Desde o início, né, até o término. Que foram a oposição externa, o inimigo externo tentando impedir a reconstrução. Ele teve a oposição interna e teve a oposição de questão social que o povo vivia naquela época, né? Quer dizer, o mantimento, o cereal estava acabando. Então, nós temos, né, na nossa vida as oposições. Externa, que é o adversário da nossa alma, que, né, anda como um leão bramando para tentar nos estragar, né? E interno é a oposição que enfrenta a vida da nossa mente, né? Que foi comentado aqui, né? Então, o interior, né, internamente nós, tirar o foco daquilo que o Espírito Santo tem nos levar nessa hora. Perfeito. E questões, às vezes, social que o mundo está vivendo. O objetivo é impedir o entendimento nessa hora da grande profecia que vivemos, que é o arrebatamento da igreja, né? A grande doutrina nossa, né? É o nosso significado, né? Perfeito, é o nosso objetivo, né? Pastor Fábio Jamil, o texto diz assim, eu gostei disso aqui, o texto diz assim: e da dedicação dos muros de Jerusalém buscaram os levitas de todos os lugares para trazerem, a fim de fazerem, o verbo fazer, a dedicação com alegria, com louvores, louvores aqui são sacrifício de louvor, no texto aqui. Mas eu quero me ater no verbo fazerem, o verbo fazer, no hebraico é avançar. Esse verbo significa ter a noção de levar até o fim, atendendo um propósito, um objetivo. Então, qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso propósito? É só reconstruir o muro? Não. É reconstruir o muro, é o local de adoração, não deixar que a luz do templo se apague. Mas quando? Até semana que vem? Não. É até o fim. Até a conclusão do objetivo que foi proposto. Esse é o foco que nós temos. É até o fim. Até o fim. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor, ele nos dá muitas coisas. Ele opera milagres. Sim. Ele faz o impossível. Ele dá toda a estrutura para você realizar a obra. Às vezes você é curado, você é liberto, coisas que você às vezes não conseguia fazer, mas quando você é chamado, você precisa também atuar. A fé sem obras, ela é morta, né? Não quero mudar muito aqui, mas a fé sem obras, ela é morta. Deus deu toda a estrutura para Neemias e para os companheiros dele a restaurarem o templo, os muros. Mas quem que construiu os muros? Foi o povo. Não foi Deus que construiu os muros. Foi Neemias, que teve que lutar, teve que buscar, que não perdeu o foco, não desceu, não retrocedeu, mas ele seguiu em frente. Então, o Senhor, ele nos dá toda a estrutura, mas o muro quem tem que construir somos nós. Nós que temos que nos separar das coisas que nos atrapalham. As coisas que estão, às vezes as investidas do mundo, elas vão querer te abater, te fazer retroceder, mas você tem que estar ali
e saber que existe o muro, existe um limite, uma santificação para que você não permita que as coisas de fora venham entrar na nossa vida espiritual. Contaminar. E contaminar tudo aquilo que Deus desfalecer, tem. perder o foco. Há um texto que você até citou uma vez, que o Senhor se coloca como muro e antimuro. Isso, muro e antimuro. Então, o Senhor é a nossa proteção, mas nós temos que buscar, nós temos que se preparar para estarmos diante do Senhor. E o pastor Moisés citou ali, ele citou até um texto que fala assim, que o adversário está ao nosso derredor, bramando como leão. Vejam bem, ele não é leão, é como leão, ou seja, é uma fake news, né? É uma mentira. Imitação, né? Exatamente. Então, Cleber, minha vida está assim, eu tenho medo, temores, não se preocupe. Nosso Deus está ao nosso redor. Amém. Ao nosso redor, ele está próximo, está do lado. E é Ele que é o Deus de Israel que não dormita, que nos guarda, que nos protege. Mas para isso, né? Neemias nos ensina que nós temos que reconstruir os muros. O muro fala de separação com esse mundo, com as coisas que vêm para contaminar, que vêm para destruir, né? Então, no templo, ou seja, que a sua vida, o seu coração, o Senhor tem que reinar. Fala nisso. Eu lembro. Um grande muro, né, Kleber? É a doutrina. Isso, né? Deus tem nos dado um muro forte. Que é a doutrina, exatamente. é o clamor pelo sangue de Jesus. Jejum, oração, leitura da palavra. É muito sólido, né? Exatamente. Muito sólido. E Vida que vive isso. Isso. E eu lembrei aqui, pra gente ir pro louvor, que já são 7h22, passou rápido. Passou. Davi falou assim: unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aí eu começou curioso mesmo. Eu fui saber por que ele falou isso. Meu cálice transborda. Lá em Israel, quando o senhor da casa, o chefe de família, dava uma festa, ele colocava o cálice dele e o mordomo vinha e o servia. E enquanto o seu cálice estava cheio, a festa continuava. Quando ele mandava parar o mordomo de servir ali no cálice, né? Então a festa acabava. Mas Davi fala assim: mas na casa do meu senhor, não. O mordomo não para nunca de encher o cálice. Sabe por quê? O cálice transborda. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então a festa todos os dias. Todos os dias. E hoje você pode ser o motivo dessa festa. Se você se colocar diante do Senhor, para que Ele possa restaurar os muros, o local de adoração da sua vida, o templo, que nós somos templo do Espírito Santo, restaurar a sua vida. Basta tão somente que você aceite esse Senhor nessa manhã, porque vai chegar o dia que esse Senhor vai falar: olha, vai parar de encher o cálice. É o dia do arrebatamento. Quando vai ser, Kleber? Não sei. A Bíblia não pode ser hoje. Então, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de restaurar os muros, restaurar o templo, o local de adoração na sua vida. Glória. De oração. Senhor, nós clamamos mais uma vez pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queremos apresentar, Senhor, nessa hora, os teus servos que estão, todos os nossos ouvintes nessa hora, que eles estão saindo para o trabalho, que o Senhor possa estar guardando o Senhor, dando um dia de paz na tua presença. Amém, Senhor. Também os teus servos que ouviram, Senhor, a tua palavra, que haja uma restauração nessa hora, cada coração, principalmente esse mês, Senhor, que é o mês da dedicação, que possamos dedicar nossa Amém, vida em glorificação ao nome do Senhor. E nesse instante também queremos apresentar, Senhor, alguns dos teus servos que estão enfermos, Senhor, especialmente a vida do Jonathan, Senhor, a saúde do teu filho. O Senhor possa estar operando nessa hora, Senhor. Também o Arthur, Senhor, a Clara, a criança ali da igreja de Cristóvão Colombo. O Senhor possa estar operando com poder, com graça, Senhor, na vida dos teus servos, repreendendo toda e qualquer enfermidade. Porque o Senhor é o médico dos médicos, aquele que pode todas as coisas. Também a tua serva, Senhor, irmã Ariana, Amém. da igreja de Ponte Nova, Minas Gerais, que ontem, Senhor, recebeu um diagnóstico, Senhor, de uma enfermidade. Nós suplicamos nessa hora, o Senhor possa estar visitando o coração da tua filha, Senhor, operando uma bênção, um milagre, Senhor, porque o Senhor é o Deus provedor.
Amém. Senhor, põe em tuas mãos, aos demais irmãos, servos de Deus, que estão enfermos, só pode estar operando com poder, com graça, dando a libertação para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos, já certa vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.